Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos aqui novamente, né? Com mais uma aula de língua portuguesa. Vamos retomar ao assunto anterior sobre fábulas. Agora vamos dar entrada com um vídeo falando sobre como produzir, né? Vamos explicar um pouquinho como vocês vão fazer uma fábula, produzir uma fábula, ok? Então agora nós vamos nos concentrarmos para poder fazer a nossa prece, tudo bem? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, nos ilumina, nos proteja mais esse dia, proteja esses alunos para que eles possam compreender o assunto que vai ser repassado agora. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, por estarmos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus, muito obrigada, amém. Então, crianças, vamos lembrar aqui, relembrar a aula anterior, que foi falando sobre fábulas, né? O que era uma fábula, como é que era a construção como é que era a fábula que eu expliquei para vocês, né? E aí, lembrando que a fábula que eu expliquei era até do leão e o ratinho, né? Vocês lembram? Então, vocês lembram das características das fábulas, né? Que era uma narrativa curta, que no início quem construiu as primeiras fábulas foi o Esopo, e que essas fábulas elas vêm de geração em geração, foram iniciadas, né, em conversas, em diálogos, em rodas de conversas, foi que se iniciou essas fábulas, que são feitas geralmente por animais, né, animais que ganham vida, que falam e tudo, são os personagens, que geralmente são dois, né? Então, vamos lembrar dessas características para a gente aprender agora como construir uma fábula. Vamos lembrar, nós temos que ter nessa história dois personagens, né? Que esses personagens vão ganhar vida. Na história, o leão e o ratinho, quem eram os personagens? O leão e o ratinho, né? Então vocês podem escolher na história que vocês vão construir, no texto de vocês, que vocês vão produzir, vocês podem escolher dois personagens. Vamos dizer um exemplo. Vocês vão querer um cachorro e um gato na história de vocês. Vocês vão colocar um cachorro e um gato. Vão querer uma formiga e uma cigarra, igual a história da cigarra e da formiga, vocês podem também montar. Aí vocês vão pensar em quê? Depois dos personagens, dois personagens, vamos pensar no cenário. Aonde é essa história? Né? Aonde que eu vou querer que aconteça essa história? No espaço, né? Então, na história do leão e do ratinho, o espaço era a floresta, né? A floresta era o espaço onde acontecia a história, né? A narrativa, ela tem que ser curta. A história de vocês tem que ser curta, porque a narrativa, ela é curta. O que mais? Vamos lembrar. Ela tem que ter uma moral, né? A história tem que ter uma moral, que vocês sabem. Então, vocês vão pensar, tudo isso vocês vão fazendo um rascunho no caderno de vocês, né? Deixa eu pensar, como é que eu vou fazer a minha história? Eu vou querer assim, que o animal era assim, que o outro era assim, um era bom e o outro era ruim, um queria fazer isso, o outro não queria, para no final vocês terem uma moral que vocês queiram, né? Atingir o objetivo que vocês queriam. Aí vocês vão ter também que escolher o título. Geralmente o título é o nome dos personagens da história. Vocês podem colocar também o nome dos personagens da história, como do leão e do ratinho, era o leão e o ratinho. Mas vocês podem também escolher o outro sem ser o nome dos personagens principais, né? Que são os dois personagens. Vocês podem escolher ou o nome dos personagens ou outro nome. E o autor, quem é o autor? Quando você fez lá a sua história, estruturou todinha, arrumadinha e tudo,
no final da história, quem é o autor? Quem construiu? Vocês. Vocês são autores da própria historinha de vocês, da narrativa, que é uma narrativa breve, com as características que nós estamos comentando aqui, para que vocês construam uma narrativa bonitinha e organizada. Agora eu vou explicar para vocês algumas características de alguns animais, que é para poder vocês construir a história melhor, que aí vocês sabem a característica do animal dentro da história, né? Por exemplo, o leão. O leão, geralmente ele representa a força, o orgulho. Então, quando nós vamos colocar uma historinha que tem o leão, a gente já sabe que ele representa dentro da história a força e o orgulho, né? Que ele tem garra, é o rei da floresta. Por exemplo, o lobo. O lobo é a ganância, né? Ele é a ganância, a esperteza. O lobo quer ser esperto, mas acaba se dando mal. Então, se vocês forem colocar o lobo na história de vocês, vocês já sabem que ele representa a ganância. Ele quer sempre pegar tudo, comer as pessoas, as coisas da floresta. E, por exemplo, o burro também. O burro representa a ignorância, né? O burro dentro da história representa a ignorância. A raposa. A raposa, ela é muito esperta, então ela representa a esperteza, né? A águia, aquele pássaro bem grande que voa bem alto, ele representa a autoridade, porque a águia tem força, tudo que ele pega, ele rasga logo, então a águia representa a autoridade, né? O cordeiro, por exemplo, o cordeiro, ele representa a inocência, né? O bichinho é inocente, tudo. Todos esses animais representam isso dentro da história. Ou um exemplo também que talvez vocês vão gostar muito de usar, né? O cachorro. O cachorro, ele representa fiel, ele é amigo do homem, viu? Então, cada um desses animais representam isso. Vocês podem estar colocando dentro da historinha de vocês com essas características. Eu vou pegar o leão, porque o leão é bem esperto. Aí eu vou botar um ratinho também na minha história, porque o ratinho é mais inocente, ele não sabe de muita coisa, e o leão é o rei da floresta. Então, vocês pegam esses personagens, se vocês quiserem usar, sabendo essas características de cada um, tudo bem? Bom, então, já que aprendemos todas as características da nossa narrativa, né? Agora, depois desse vídeo, nós vamos fazer a nossa produção, né? Vamos criar a nossa narrativa, usando alguns personagens desses que eu citei aqui, ou não, ou outro que vocês possam criar, outros personagens que vocês gostam. Então, vamos dar essa nossa história, a narrativa. Ela tem que ter o início, o meio, né, que é a hora do conflito, e o final, né? Ah, e não vão esquecer da moral. Terminou a historinha de vocês, a estrutura, aí na próxima linha coloque a moral, porque toda história tem a moral, viu? E depois lá embaixo vocês assinam que são autores da produção de vocês. Então, até o próximo encontro com as produções de vocês, para poder fazermos as correções, orientar e tirar as dúvidas. Obrigada e tchau!